Olá, boa noite. Estou aguardando vocês entrarem na live. Boa noite, meus queridos. Olá, Cibele, Renata, Paulinha, doutora Lindaura, Dantiele, Fonseca, Fernanda, Mari, Carla Pires, Betinha, Marcone, Duda, Gisele, Amamentare Consultoria, Cristiano e Cida, Fernanda Caton. Olá, sejam bem-vindas, muito bem-vindas, Tânia, Rafaela. Oi, Rafa! As mamães prestigiando aí, que lindeza! Mônica, Rafaela, oi, Rafa, Lúcia, Catarina, Virgínia. Ai, gente, que bom! Que bom ter todos vocês aqui. Fico muito, muito, muito feliz com a presença de vocês aqui nessa live que inicia a nossa semana Fono Bebê. Essa semana que é tão, tão importante para mim, é um sonho sendo realizado, né? Na verdade, já tem muito tempo, né? Eu venho falando disso para vocês, que eu tenho esse sonho de ajudar mais fonoaudiólogos a se capacitarem para o atendimento de bebês com segurança, com eficiência, né? Porque mais do que nunca, atender bebês, né? Tem estado aí nas mídias. A gente sabe que mais do que nunca a nossa ciência avança, a gente vai tornando o nosso trabalho mais visível para o mundo, né? Através das redes sociais também, mas a gente também lida com muita falta de informação, com informações muitas vezes muito desencontradas, e que deixam a cabeça das novas mamães, dos novos papais, das novas vovós e vovôs muito confusa, né? Diante de tanta informação, diante de tanta coisa que a gente vê nesse bombardeio da internet aí, né? Então, para mim é uma honra estar aqui para falar um pouco, né, do meu trabalho, 19 anos atendendo bebês, e ajudar vocês, né, a entender mais como funciona esse atendimento que é tão especializado, que exige tanto raciocínio clínico e que nem sempre a gente chega a respostas tão rápidas, né, quanto a gente precisaria chegar, né? A gente está lidando com bebês, eu falo que são pacientes sem histórico, né? São pacientes que acabaram de chegar ao mundo, né? Então, eles não têm histórico, né? Então, o que a gente tem é de informação de gestação, de parto, né? E aí, esses bebês chegam pra gente com um pontinho de interrogação, né? Quando eles têm alguma dificuldade e precisam do fonoaudiólogo, né? Então, a gente sabe que a porta de entrada desses pacientes, né, na grande maioria das vezes, o consultório do pediatra, né? E por isso, gente, a gente precisa estar muito bem alinhado com esses profissionais, né? Os pediatras, eles precisam ser os nossos grandes aliados, né, para a discussão dos casos clínicos, e a gente também, como fonoaudiólogos, sermos aliados deles, né, para a condução dos casos, para as dificuldades alimentares, né, dos bebês, né? A gente sabe o quanto que alimentar o bebê é uma prioridade, né? Cuidar do desenvolvimento dos bebês nos primeiros 1000 dias. Então, é por isso que eu trouxe hoje para vocês, né, nesse primeiro momento, um pediatra, né, super renomado, que já está aí fazendo sucesso, atendendo bebês pelo mundo afora, né, não só no Brasil, já ultrapassou aí o Brasil, e ele é uma referência. Ele é um profissional muito atualizado, que não para de estudar, que sabe trabalhar de forma interdisciplinar, com maestria, e é por isso que eu tenho a honra de trazer aqui para vocês o Dr. Fabiano Tebas,
né? E tô muito feliz com a presença dele aqui. Vou convidar ele para entrar agora na live. Doutor Fabiano tá aí? Ai, deixa eu ver. Esperando o doutor entrar. Vamos esperar o Lázaro também. Boa noite, Olá. Boa noite. tudo Boa noite. bem? Tudo bem, graças a Deus. E você? Graças a Deus. É um prazer falar com você, falar com a sua audiência aí, com as outras fonoaudiólogas. Isso é mágico, né? Um momento que a gente está assim vivenciando cada vez mais esses detalhes da amamentação aí, vendo que pequenos detalhes fazem a diferença, né? E participar de um projeto igual você está aí com essa semana Fono Bebê, para mim é um orgulho muito grande. Obrigado pelo convite. Ah, eu que agradeço. Como eu estava falando aqui pro pessoal, né? Para mim é uma honra enorme. Fiquei muito feliz que você aceitou o meu convite. Sei, né, que você é muito requisitado, né? Que você já ultrapassou as barreiras aí do Brasil, tá atendendo o mundo inteiro. E, e isso se deve ao seu excelente trabalho, né? A sua maneira de conduzir as mamães, né? Os papais, as vovós, nesse novo mundo, né? Da maternidade. Que quando nasce um bebê, nasce junto um monte de dúvidas e uma responsabilidade gigante de criar um ser humaninho, de alimentá-lo, de prover para ele tudo que ele precisa para o desenvolvimento dele, né? E num mundo de informações desencontradas, de um monte de opiniões, né? De achismos e de dicas, diquinhas, ter o seu Instagram como forma de orientar as mães, né? De trazer mais alívio, mais conforto para elas, é assim algo maravilhoso, né? Você está dando acesso, né, a informações de qualidade para um monte de gente que antes não tinha, né? Então, para mim é um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado, cara. Obrigado mesmo. Eu estava vendo você falar aí antes, né, que você tem 19 anos que você é fono, e coincidentemente eu tenho 19 anos que eu sou pediatra. Então Ah, nós começamos a atuar juntos, né? Assim, quando eu entrei no hospital, eu lembro que você que montou o serviço de fonoaudiologia lá, né, da parte de UTI neonatal e tudo. E eu lembro muito de você dessa parte, né? Já lembrava. Mas eu não sabia que você tinha, coincidentemente, começado junto comigo, assim, nessa jornada aí. 19 anos é muito tempo, né? Eu brinco com as mães que parece que tem, quando eu falo assim, tem 19 anos, aí as mães acham que eu tenho 19 anos de vida, né? Por causa do meu rostinho. Mas é 19 anos de pediatria, apesar de parecer 19 anos de vida. isso mesmo, não parece que tem 19 anos de pediatria, né? Carinha tá em dia. Mas, enfim, tem 19 anos que a gente está nesse mundo aí, já vimos muita coisa mudar. É, muitas atualizações chegando, né? Assim, a todo momento a gente sabe que as pesquisas vão melhorando a qualidade do nosso atendimento, né? É, eu tenho 19 anos de formada, 19 anos de atuação. Comecei lá em BH, né? Que é a minha cidade natal. Mas hoje estou aqui, estou em Patinga, vim para Patinga, montei esse serviço de fono e estou aí nessa luta para levar boas informações, para ajudar os bebês a mamarem. Lembro de você pelos corredores do hospital também, sempre ajudando as crianças, sempre muito querido por todos e sempre, sempre com muitos elogios de todo mundo, né? Assim, pelo bom trabalho, pelo carinho com que você cuida desse momento tão assim, sensível, né, das mães. Aquele momento do puerpério, né, do nenenzinho lá, às vezes, com dificuldades e a sua maneira de condução é incrível, sempre, né? Ah, obrigado, cara. E eu fico feliz, né, desse projeto seu, né, dessa semana Fono Bebê. Eu quero acompanhar toda essa semana aí, porque realmente o que acontece que eu vejo na prática, né, desses 19 anos que eu sou pediatra, já dei plantão há muito tempo, sala de parto, pronto-socorro, e depois eu fui vendo que eu gostava mesmo era consultório, que eu conseguia orientar, tinha tempo para orientar. E depois eu comecei a ver que mesmo o tempo de uma consulta era pouco, né? E aí montei um projeto online, e esse projeto online foi assim, uma vivência muito grande para mim. Igual você falou, você atende mães do mundo todo. Online te dá essa questão, né? Você consegue atender. E eu comecei a ver
que a maioria das mães, assim, você não fez as perguntas, né? Para mim, na verdade, no bate-papo eu posso estar passando a carro na frente dos bois, mas assim, só para falar da importância desse projeto seu. Eu vejo que a maioria das mães que desmamam não queria desmamar. Ninguém queria desmamar. E a maioria das mães que desmamam tem leite, né? Quase. Quando eu falo maioria, assim, talvez 99,999%, né? Ninguém desmama porque inicialmente não tem leite. É muito raro, né? Pode acontecer em alguns casos, acontece em alguns casos, sim, mas é muito raro. Então, a mãe tem leite, a mãe quer amamentar, o bebê quer mamar, ele precisa do leite, né? Só que por uma série de motivos, acaba caminhando para o desmame, né? E algumas amamentam às custas de muito sofrimento, viram um padecimento no paraíso, né? E não era para ser assim, né? Não precisa ser assim. Mas a maioria das vezes falta informação, né? Falta informação. Existe muita romantização da maternidade, romantização da amamentação, que tá tudo certo, que o bebê mamar de hora em hora, 6 meses direto, tá tudo bem se estiver ganhando peso. Então, existe muita romantização, até mesmo por parte de alguns profissionais de saúde. E, e eu vejo, né, que tem muitos profissionais excelentes, muitos pediatras excelentes, muitas fonoaudiólogas excelentes, muitas consultoras de amamentação excelentes, mas o fonoaudiólogo ele tem a oportunidade de ir além de simplesmente ajustar uma pega, ele consegue avaliar todo o processo ali, né? E eu posso dizer para você que eu comecei a ter um olhar para isso nos últimos 2 anos, talvez, né? Eu era daqueles que, assim como 99% dos pediatras, talvez, não existe uma estatística que fala que não existe, que isso é bobagem, que não precisa, língua presa, que é isso, não tem nada a ver. E eu era assim, né? E hoje eu vejo tanto de pacientes meus que desmamaram e que se tivesse ido numa fono, não teria desmamado. Se tivesse feito o diagnóstico. Mas assim, é muita quantidade. E eu falo com os pais, assim, com consciência pesada. Eu falo assim, olha, tem língua presa mesmo. Seu neném tem 3 anos, né? Hoje que a gente viu. Mas naquela época, naquela época realmente não era 3 anos atrás, 2 anos atrás, não era tão divulgado, né? Mas eu vejo que hoje ainda tem muita. A gente precisa divulgar muito isso. E divulgar principalmente para as mães, né? Porque a mãe, ela é inteligente, né? As mães pesquisam. As mães não são bobas, né? Antigamente, não é que as mães eram bobas, mas não tinha acesso à informação. Hoje em dia, eu vou prescrever Danoninho para um paciente. Vou perder todos os meus pacientes, né? Eu não preciso, a mãe, por mais autoridade no assunto que eu seja, se eu falar assim, toma um Danoninho, né? Pode dar um Danoninho. Todo mundo sabe que não pode, né? E agora as mães estão criando essa consciência da importância dos sinais de alerta para a língua presa e buscam um profissional. Mas a dificuldade, a grande dificuldade que eu vejo ainda, né? Assim, os pediatras não encaminhando. Mas a maior dificuldade que eu vejo é a falta de profissional habilitado, falta de fono habilitado, né? Dá para contar nos dedos de uma mão e sobra dedo, hein? Talvez sobra uns 2, ou 2 ou 3. Os profissionais aqui na região do Vale do Aço inteiro, que são várias cidades, eu não sei nem quantas mil pessoas aqui, mas acredito que umas 500 mil ou mais habitantes. Dá para contar nos dedos de uma mão sobrando 2 dedos, talvez 1 ou 2. As fonos que sabem que tem domínio mesmo, né? E você com certeza tá aí, né, nessas, né? Talvez eu contaria 2 ou 3, mas você tá aí. E eu fico feliz disso, né? Você tá levando esse conhecimento para outras fonos, porque isso é fantástico demais, né? E tem muitas fonos boas aqui. Eu tenho, por exemplo, meu filho ele tem um atraso. Eu tô falando igual pobre na chuva aqui, né? Eu tenho que Tá fechar. ótimo! Quero mais disso. Falar com o Fernando, daqui a pouco me cutuca. Cala a boca, eu vou ficar olhando aqui. Fernando, o WhatsApp do Fernando, ele Não, vai cala a boca. não, eu quero que Eu vou você olhar aqui. conte O a sua Fernando, você fala aí, eu experiência. vou ficar olhando aqui, Fernando. Fernando é o esposo da Karen. Isso. Aqui, eu tô aqui, não, ele não mandou nada ainda, não. Não mandou, cara. Ó, então, o que eu vejo é que, igual, por exemplo, o meu filho ele tem um atraso neurológico, ele tem 12 anos e ele faz fonoaudiólogo desde os 2 anos de idade, desde 1 ano e meio. Excelente. Eu procuro levar nas melhores, né? Nas Isso. melhores. Então, assim, tem várias aqui que eu levaria meu filho de olho fechado, assim, contaria umas 15 aqui na região, muito boas mesmo. Mas eu não mandaria um bebê para elas. Eu não mandaria um bebê para elas, porque eu sei que elas não dão conta. Avalia se tem língua presa e tal, mas não consegue fazer uma avaliação mais profunda, se for um freno submucoso, não consegue. Então, assim, não basta ser a melhor fono, tem que ser
de preferência, melhor fono, mas que tenha um olhar diferenciado, igual você tem. E esse olhar, quando eu mando a mãe, eu falo assim, não, vai na cara, vai na cara. É diferente, é diferente. A mãe sai de lá, não é simplesmente uma avaliação, né? Então, assim, é um olhar para a mãe, olhar para a família, e é isso que falta, né? Eu vejo, eu tenho esse olhar também, né? Eu vejo, por isso que eu falo, o tempo de uma consulta é pouco, né? Eu fico 1 hora na consulta. Eu vejo que falta um olhar para a mãe. As pessoas olham só para o bebê, né? Tem que olhar para a mãe. A mãe é tão importante quanto o bebê, assim, em todos os sentidos, né? Em termos da alimentação, em termos do sono, em termos de desenvolvimento, né? O bebê é reflexo da mãe. Então a gente tem que cuidar da mãe. Se a mãe não estiver bem, nada fica bem. Eu vou fechar o zíper aqui. Não, por favor, a sua experiência é riquíssima para os fonos que estão ouvindo, para os papais, para as mamães, para todo mundo. Né? É isso que a gente quer mesmo, né? Porque o que acontece, esse projeto veio, né, justamente para isso. Porque eu também comecei insegura de atender bebês, né? Há 19 anos atrás, quando eu atendi lá o primeiro bebezinho, né? Eu também não tinha domínio, né? Não conseguia entender o comportamento do bebê, não conseguia, talvez, orientar a mãe da forma correta, não tinha essa sensibilidade, talvez, para lidar com a mãe, né? Porque não entendia, eu também nem era mãe na época, né? E quantas aí fonoaudiólogas que atendem bem bebês e não são mães também. Ainda não são, né? Mas enfim, o que a gente vê é que muita gente fala assim, ai, porque eu gosto muito de bebê. Ou então eu gostaria de atender bebê. Ou tá chegando essa demanda para mim, tá chegando um monte, então eu não posso perder, né? Só que, gente, atender um bebê sem ter domínio do que está fazendo é jogar o seu nome no lixo e, ao mesmo tempo, você tem que pensar na responsabilidade de estar lidando com aquela vidinha ali, né? Porque a fonoaudiólogo trabalha com funções que são essenciais, função de alimentação, que está coligada à função de respiração, né? Então, tá ligada ao desenvolvimento do bebê. Né? Então, se a gente pega um bebezinho para atender, mas a gente não faz a menor ideia do que a gente está fazendo, a gente está sendo irresponsável com aquela família, né? Então a gente precisa pensar na responsabilidade, né? De atender o bebê, né? Não é simples, não é fácil. Eu posso amar bebê, mas se eu não sei lidar com o comportamento do bebê, quantas pessoas amam bebês, mas não sabem lidar, né? Então a gente tem que ter essa responsabilidade. E eu sei, Fabiana, assim, que todos os dias no seu consultório e no meu e né, de qualquer um que atenda bebês, aparecem casos muito desafiadores, né? São casos que a gente precisa fazer todo um raciocínio clínico. Muitas vezes a gente não vai conseguir chegar a uma resposta numa única avaliação, né, num único dia que o bebezinho vai lá no consultório, né, porque existem inúmeras possibilidades, né, diante de uma dificuldade do bebê para mamar, por exemplo, né? E, inclusive, a gente precisa saber dessa mãe se ela quer amamentar, se ela está segura em relação à amamentação, porque a gente sabe também que tem mãe que vai escolher a mamadeira, que tem mãe que está sentindo dor e não está afim de continuar aquele processo. E tem mãe que está realmente querendo, mas está despreparada. Como também tem mãe que não quer porque não foi bem informada. Mas, de repente, chegando às informações adequadas, recebendo a informação, o amparo adequado, vai conseguir progredir a amamentação, né? E ser feliz amamentando, né? Até quando ela quiser. Né? Uhum. Então, a gente tem que saber lidar com tudo isso. A gente começa, inclusive, conversando com a mãe. Antes de avaliar o bebê, a gente tem que entender o que se passa com aquela mãe, com aquele pai, com aquela nova família que se formou. Não é mesmo? Sim. Eu vejo, igual eu tenho uma turma, né, um grupo de mamães que eu mentoro, e quando eu abro vagas lá, entra as mamães buscando a maioria por sono. Não, não tá dormindo, não tá dormindo, não tá dormindo. É impressionante, impressionante, assim, tem hora que fica parecendo que eu tô forçando a barra para ser isso, porque eu falo até com a coordenadora lá, que é a tia Rael, eu falo, tia, não tem lógica. Teve um dia que tinha
assim, tinha entrado mais de 200 alunos, mas tinha umas 10 ou 11 que estavam com muito desafio no sono, já estava fazendo tudo certinho. Teve um que falou assim, doutor, já comprei todos os cursos de sono que existem por aí e não funciona. Eu falei, ó, essa é desafiadora. Aí fui conversar com ela, não deu outra. Ela mora em outro país. Como é que tá? Ah, tá em gás. Tá instalando, instala. Bico do peito fica amassado. Tá rotão alto. Falando, não é possível. Mas foi, ó, levei 2 pediatras, já levei em fono, já levei não sei o quê, fez teste da língua, tudo normal. Falei, não é possível. Todos os sinais, manda um vídeo pra mim, né? É lógico, através de um vídeo não dá pra gente ver, mas eu falo, manda um vídeo da neném chorando. Tava assim, praticamente só faltava uma tarde escrever assim, oi, tenho língua presa. Mas assim, é lógico que quem dera que desse para diagnosticar no vídeo. Mas assim, chorava assim, saía assim a língua. Eu falei, não tem lógica. E assim, passou por vários profissionais renomados, entre aspas, assim, na região, né? Mas as pessoas, não, tá ganhando peso, tá tudo bem, tá ganhando peso, mas tá ganhando peso mamando o tempo todo, né? E aí ganha peso mesmo, né? Eu costumo brincar com as mães. Qual menino que ganha mais peso? Opa, apagou minha luzinha aqui, minha gambiarra, fiz uma gambiarra aqui. Eu tô da minha casa. Eu falo, qual menino que ganha mais peso? Qual bebê ganha mais peso? O que mama 150, né? Vamos colocar um bebê de uns 6 7 quilos aí, que mama 150 de 3 em 3 horas, ou que mama 50 de hora em hora. Todos os dois vão ganhar o mesmo peso, né? Então, o que ganha mama 150, então, quando tá na mamadeira, a pessoa vê, mas no peito a pessoa não consegue ver isso. Ainda romantiza, fala que tá tudo bem, que é apego, que é amor, que é carinho, que o seu bebê é apegado. E aí, quando a gente vai ver, o bebê não tá conseguindo extrair todo o leite e fica mamando o tempo todo, e a mãe faz tudo para organizar o sono. Como que o menino vai dormir isso? O menino mama de hora em hora. Ele tem uma janela de sono, às vezes, de 1 hora, né? Dando exemplo de um bebê, às vezes, que tem uma janela de 1 hora, ele acorda, mama, daí 1 hora, quando ele quer dormir, tá com fome de novo, e não dorme nunca, né? Então, assim, impacta no sono, impacta quando tem uma língua presa, né? Impacta no comportamento, o bebê fica irritado, né? Já atendi vários bebês também, né, nesse grupo de mamães e também presencialmente, que chegaram com diagnóstico de alergia à proteína do leite de vaca. Mas qual o sintoma? Doutor, ele gofa muito, ele chora na hora que ele mama. Mas pode ser sim, né? Ele tem algum sintoma intestinal, diarreia, sangue? Não tem. Aí fomos ver, era o neném que estava engolindo muito ar, ficando empazinado, regurgitando muito, e fomos ver, era a língua presa. Então, assim, não tô falando que língua presa gera PLV, não. Pelo amor de Deus, ninguém me interprete mal. Não. Mas simula, dá sintomas como se estivesse com queimação. Porque a criança fica empazinada, mama, fica cansada na mamada. Então, assim, é impressionante, né? Bebezinho que tá mamando, tá ganhando peso, ok. Eu até brinco com as mães, eu falo assim, não ganhar peso pode ser uma benção na vida da mãe. Porque quando não ganha peso, vai buscar, meu Deus, que tá acontecendo alguma coisa. Mas quando tá ganhando peso, todo mundo romantiza. Tá tudo bem, é livre demanda, é apego. E é sempre assim, antes eu perguntava assim, você já levou na fono para avaliar? Agora eu não pergunto isso mais, agora eu falo assim, tá instalando, tá engasgando? Tá engasgando. Eu falo assim, você levou em qual fono? Em quem? Não sei aonde, não sei quem. Eu falo, não, vai em fulano, ciclano, beltrano, né, seu nome no meio. Né, eu fui no pediatra, eu fui no otorrino. Ó, pediatra, eu falo com toda a humildade do mundo. Me perdoa os pediatras que estão aí, né, que eu sou pediatra, então eu posso falar. Pediatra não é preparado para avaliar a língua, não é, né? Não é preparado para avaliar a língua, né? Tem que levar no fono. Lógico, tem alguns odontopediatras que sim, tem pediatra que faz o curso de avaliar a língua? Tem, ele pode fazer. Só que é diferente, a fono, ela tem um olhar de toda a fisiologia aqui, né? Então, de toda a fisiologia da mamada e tudo. E tem que ser uma fono, ainda falo com as mães, pesquisa sobre essa fono. Tem uma fono aqui na minha cidade muito boa, que a maioria das mães do meu grupo de mães é do Brasil todo, né? Tem alguns daqui também, mas a maioria é de outros lugares. Fala assim, pesquisa, liga para ela, pergunta para a secretária dela, pergunta se ela atende bebês, olha o Instagram dela se ela atende bebê. Porque não adianta ser uma fono que olha bebê também. Tem que ser alguém que tenha um olhar para a mãe, que tenha essa habilidade de avaliar o bebê, de colocar o bebê para mamar. Já teve caso, tem um caso que foi engraçado. Engraçado assim, triste, né? Mas engraçado, triste e engraçado. Veio um relatório, não tem língua presa. Eu falei assim, nossa, mas isso... Sabe aquele negócio que eu falo assim, eu tenho certeza que tem, pelo amor de Deus, como que não tem, né? Eu não sou fono, mas tem uns casos que tá escrito na testa também. Não tem. Eu falei assim, examinou o neném? Aí eu vi o relatório, acho que eu até te mandei um print desse relatório. Um print eu tirei uma foto, mandei. Tava assim, neném, não sei o que, tinha um relatório que não tinha nada a ver, assim,
Eu pego os relatórios seu, né? Seu, da Lu também, gigante, 2 páginas. Eu vi um relatório de uma linha, eu falei, que isso, tá estranho. Eu falei, examinou? Não, não examinou, não. Eu falei, como é que foi? Aí ele olhou para o neném e falou assim, abre a boquinha, tava dormindo. Aí eu puxei assim, ele dormia e falou assim, eu acho que não tem não, o que que você acha? Aí a mãe falou assim, eu acho que não tem também não. Então tá bom. Ele não levantou da cadeira para examinar. Eu falei, não, meu Deus, não faz isso comigo. Ainda deu um relatório. Eu falei, meu Deus do Tá vendo? céu, é muita Então, é um coragem. minuto, né? Um Não, minutinho, um é mais segundinho, rápido. já falou que não Então, assim, não tem. é criticando. Eu acho que a pessoa, quando se dispõe a avaliar um paciente, a gente, é muita responsabilidade, né? Isso em É. tudo que a gente faz, né? Em tudo que a gente faz. Eu teve um post que eu fiz, um Reels que eu fiz, falando dos sinais de alerta para autismo. Eu não esqueço disso. Sinais de alerta para autismo. Foi um vídeo de 1 minuto, assim, falando, isso, o bebezinho, você tem que acompanhar, papapá, papapá. Na semana seguinte, 2 semanas depois, assim, na semana seguinte, mais uma, um monte de mãe, de pai que levou o bebê em mim e falou assim, doutor, eu já levei no neuro, o neuro acha que ele é autista. E eu vim, como eu vi seu Rios, eu vim aqui para o senhor dar opinião. Eu falei, meu Deus do céu, como que a nossa responsabilidade é tão grande? Eu falei, não, se o neuro falou que tem, eu sou pediatra. Eu fiquei até preocupado. Falei, gente, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente posta, porque às vezes a pessoa enxerga a gente como uma referência maior até do que a gente é naquilo, né? Eu tenho domínio de saber se o bebê tem um atraso ou não, mas falar que é um autismo ali, um bebezinho, principalmente ali menor de 1 ano, não dá para bater o martelo, tem que ser o neuro, né? Então vieram pegar uma segunda opinião comigo, sendo que o neuro tinha falado que tinha. Então, assim, é a mesma coisa. Se a partir do momento que uma fono fala, eu vou atender e avaliar a língua presa, não é simplesmente fazer o teste da linguinha, pegar e levantar a linguinha ali. Eu acho que tem que avaliar como um todo, né? Tem que ser algo mais profundo, igual você faz. E é totalmente diferente. Você faz a mãe, e porque tem outras coisas, né? Disfunções orais, né? As bebês tem uns que desenvolvem uma tensão no cervical muito grande. E às vezes não adianta também olhar se tem língua presa, falar que tem, vai lá, opera, não resolve, né? Tem que ter um acompanhamento pós-operatório, que é fundamental também, né? Exatamente. Exatamente. Eu vi aqui que a Morgana, inclusive, ela estava perguntando que você falou dos estalos, e ela falou assim, estalos como assim? Não entendi. Então, vamos explicar um pouquinho quais são os sinais que você, né, como eu estava explicando para todo mundo, às vezes a porta de entrada, né, desse paciente que vai chegar até nós, fonoaudiólogos, são vocês, né, pediatras. E aí, quais são os sinais que mais frequentemente chegam ao seu consultório que te fazem pensar, não, precisa ir para fono para avaliar melhor. O que que você Uhum. vê aí no seu dia a dia? Porque a gente já sabe que ganho de peso não significa, o fato do bebê estar ganhando peso não significa que não tem a língua presa, né? O que que te faz pensar, não, precisa da fono avaliar? Eu falei dessa questão do estalo, né? Mas assim, é um conjunto de fatores. Se o bebê estala de vez em quando ali, ou estala em quase toda a mamada, mas às vezes na hora que vai pegar na mama, o bebê dá uma estalada mesmo, né? Você tá muito afoito ali e tal, depois que ajustou a pega, tá tudo bem. Agora, um bebê mamando com uma frequência muito pequena, ou na verdade, muito alta, né? É normal o bebezinho mamar com muita frequência naquela primeira semana, o volume do estômago do bebê é pequenininho, né? Então mama, passa um pouquinho, vai mamar de novo. Ele perde peso, depois entra naquela parte da recuperação nutricional e tá querendo mamar mais vezes. Então é normal, na primeira, segunda, terceira semana. Agora o bebezinho que chega com 1 mês, que a mãe fala assim, tá mamando de hora em hora, aquilo já acende uma luz para mim, tem alguma coisa acontecendo, né? Pode ser simplesmente, às vezes, algumas reações que o bebê tá tendo ali na hora do sono, as tremedeiras, a mãe tá achando que é fome, põe no peito. Pode ser que não tá ajustando a pega, não quer dizer que seja a língua presa, mas já acende uma luz, tem alguma coisa acontecendo, né? Não é que tá mamando de hora em hora é a língua presa, né? Tem alguma coisa acontecendo. E aí eu pergunto para a mãe, tá? Tem algum dos sinais de alerta? Estalo? É engraçado que as mães que estão no meu projeto online já sabem dessa pergunta, que eu pergunto para toda mãe que não está dormindo, então eu pergunto, ela já fala, doutor, meu menino não está dormindo, não engasa, não estala, não o bico do peito não fica amassado, não dá rotão alto para ela. Ela já responde, que ela já sabe que eu vou perguntar, né? Que eu pergunto para toda mãe. Então, assim, outra coisa, então, assim, a frequência da mamada é muito intensa. Uma mãe que fala que o peito está dolorido, doutor, tô achando que eu tô com candidíase. Essa semana mesmo teve uma mãe, tô achando que tá com candidíase. Fala, por quê? Tá doendo muito. Pois é, começou a doer esses dias. Não, desde que nasceu, o menino já tá com 2 meses. Eu falei, não, não tem lógica, tá doendo até hoje para amamentar com 2 meses, né? Então tem alguma coisa, não quer dizer que é língua presa, mas é alguma coisa que precisa ser avaliado, né? Exato. Engasgando muito, né? Muita gente acha, tá engasgando porque tem muito leite. Pode até ser, mas assim,
todas as mamadas engasgar, eu acho que, ou quase todas, né? Ah, põe para rotar, dá aquele arrotão alto, parecendo um adulto mal educado. Tem, né? Todo bebezinho pode, em alguma mamada, engolir um pouquinho mais de ar, dar um arrotão alto, mas se está acontecendo em toda a mamada, é muito sinal que tem que ser avaliado. Não quer dizer que tenha que ser avaliado, não quer dizer que tenha língua presa, mas é um bebê que precisa de um olhar diferenciado, né? E tem, né, assim, nesse caso, vale a pena avaliar, uma avaliação especializada, né? Pode não ser nada, pode não ser nada, mas pode ser alguma coisa. Pode ser também, tá só de um lado acontece isso, do outro não, pode ser um torcicolo. Tem outras coisas que podem ser, né? Mas assim, que é normal, não é? Então, eu sempre pergunto pra mãe, mesmo que a mãe vai na consulta, tá tudo bem, doutor, vim só de rotina. E aí, como é que tá o sono? Como é que eu pergunto de tudo? Tá, acorda de hora em hora, mas já acostumei. Fala, peraí, calma, vamos respirar junto aqui comigo. Eu não quero que você caminhe, chega aqui daqui a 3, 4 meses, exausto. Igual teve uma mamãe que entrou no projeto comigo, 1 ano e 7 meses. Doutor, o menino mama de hora em hora. Eu falei assim, nossa, tem quantos dias isso aí? Uma semana? Não, desde que nasceu. Eu falei, desde que nasceu, mama de hora em hora, a noite toda, o dia inteiro. Isso ele conversou com algum profissional? Não, todos os pediatras que eu fui falaram que é normal, que é assim mesmo. Puf, vamos ver, era a língua presa. Então, assim, a gente não pode esperar o negócio avançar, porque a maioria vive a exaustão. Algumas, quer dizer, a minoria talvez, vive a exaustão. Tá bom, tá assim mesmo, é apego. Eu vi lá um coach bonitão lá falando que amor, que a gente precisa se doar, se jogar na maternidade. A gente vai ter só 2 anos o nosso filho como bebê. Então eu assisti esse vídeo motivacional e eu vou fazer isso mesmo e vou me jogar na maternidade, tá tudo bem. E a mãe fica ali amamentando de hora em hora e tá tudo certo para ela, mas não é bom para ela e nem para o bebê. Mas a maioria caminha para a mamadeira. E a mamadeira parece uma solução também ilusória, né? Porque o bebê tá lá com dificuldade por causa da língua presa, fazendo aquele esforço e saindo um pouco leite. Fazendo aquele esforço, aí mama toda hora. Aí entra com a mamadeira, opa, começou a dormir. Ai, tá vendo? Seu leite era fraco. Aí aquela vovó, vou dar a sogra, então aí acaba com a mãe, né? Aquela sogra que tá falando desde o primeiro dia, esse leite tá fraco, esse leite tá fraco. Aí com 2 meses a mãe resolve entrar com a mamadeira, o menino dorme. Olha aí, tá vendo? E a mãe às vezes tá sobrando leite na mama. Por quê? O neném não consegue extrair o leite por causa da língua presa, né? E por uma disfunção oral, alguma coisa assim. E aí aí a mamadeira, entre aspas, resolve, mas depois, à medida que o estômago do bebê cresce mais ainda, até a mamadeira fica difícil. A gente vê isso, bebês às vezes que precisa de 180 e tá mamando 60. Fala, não é possível, só 60. Ou tem uma queimação, ou tem uma alergia à proteína de leite de vaca, tem outros diagnósticos também. Ou tem uma língua presa. E a maioria é língua presa. É impressionante. É impressionante. Exatamente. E impacta, né? Impacta. E aí muitas famílias, não quero operar, não quero operar. Eu falo, olha, mesmo você não querendo operar, vai na fono, porque vai fazer um diferencial. Primeiro ele vai fazer o diagnóstico, de certeza se tem mesmo ou não, vai ver se não tem alguma outra coisa. Mas alguns exercícios que faz ali, não vai fazer a língua deixar de ser presa. Mas às vezes, ao mesmo tempo, tem uma tensão cervical, tem alguma outra coisa que vai melhorar muito a mamada, né? E aí, assim, evita o desmame, evita exaustão materna. Então, assim, é um olhar que eu tenho e que eu falo, assim, que eu arrependo de não ter tido esse olhar da importância de encaminhar para a fono, com qualquer sinal de alerta, encaminhar para a fono. E, assim, eu acho que o leque das mães, né? Eu falo assim, e aí falando para as fonos, vocês que são fonos aí, fala nisso, cadê as fonos aí? Fala aí, quem é fono aí? Fala aí, ó, eu sou fono, sou fono. Tem mamães As aí, tem fonas dão um oi aí pra gente. as Oi. fonos aí. É uma profissão. A Rosângela falou que na cidade dela o médico não avalia, que é só a fono mesmo que consegue, não é? Que falou que só a fono que consegue fazer o diagnóstico mesmo, que o médico nem encaminha, acho que é uma coisa assim, que ela estava lá para cima, que ela falou. E teve gente aqui perguntando se a fono ajuda, né, a acertar a pega, a entender. É exatamente isso que a fono vai fazer, né? Então, a fono que trabalha, que é especializada no teste da linguinha, no atendimento de bebês, ela tem que saber, ela tem que entender de amamentação muito bem entendido, porque ela precisa, primeiro de tudo, a gente trabalha com função, né? Então, com a função de sucção. O bebê nasce sabendo sugar, teoricamente. O bebê a termo, o bebê típico, né? Ele nasce sabendo sugar, mas ele não nasce sabendo mamar. Mamar é um aprendizado, né?
Então, muitas vezes, nesse aprendizado, a mãe está insegura, o peito da mãe até se encaixar na boquinha do bebê é difícil. Às vezes a mãe não recebeu nenhuma orientação de como acertar pega, posicionamento. Então, por isso que é legal levar no fono e a nossa avaliação é completa. A gente vai avaliar a mamada total, a amamentação total, tudo que está acontecendo, vai ajustar pega, posicionamento, vai ver se esse bebê está abrindo bem a boquinha. Às vezes o bebê nasce com a mandíbula muito travada. E aí, pelo próprio parto, né, pela posição intrauterina, esse bebê nasce muito travado, musculatura toda travada, e esse bebê não consegue abocanhar a mama do jeito certo. Então, a gente vai avaliar toda essa musculatura, avaliar tudo que está acontecendo para esse bebê abocanhar o peito da mãe, avaliar a mãe, as mamas da mãe, tudo que está acontecendo ali naquele contexto, né? Até mesmo a história da mãe, né? A gente sabe que existem algumas condições que fazem a mãe ter dificuldade na produção de leite. São pouquinhas, né, Fabiano? Bem pouquinhas, mas pode acontecer, né? Então a gente precisa avaliar como que está acontecendo essa amamentação, né? Como que está essa rotina de amamentação. Então, teste completo é isso, gente. A gente tem que avaliar muita coisa. Então, não dá para fazer em 1 minuto, 3 minutos, né? A anatomia, ela não é nada sem a função. A gente precisa entender anatomicamente o que está acontecendo e na função. E correlacionar as duas coisas, tá? Então, e a partir das queixas que a mãe traz, toda a história da queixa, né? Tipo, a partir do momento que nasceu, pegou, não pegou? Então a gente precisa avaliar tudo isso, né? Na verdade, o teste da linguinha todo neném deveria passar por ele. Todo neném precisaria dessa avaliação, né? Mas o que acaba chegando pra gente no consultório são os bebês que estão com dificuldade. Mas tem bebê com a linguinha presa que não manifesta essas dificuldades. Pelo menos não inicialmente. Inicialmente, às vezes a mãe tem uma excelente produção de leite, e o bebê consegue abocanhar ali certinho e consegue mamar. E aí ganha peso, né? A mãe não consegue verificar nenhuma alteração assim na mamada e o bebê segue mamando e ganhando peso, né? Então isso pode acontecer. E muitas vezes a mãe não tem nenhuma queixa, mas o bebê tá mamando errado. Direto lá no consultório, por exemplo, aparece mãe que ela não chegou com queixa nenhuma. Ela fala, eu vim porque o pediatra me mandou vir. Eu vim porque a fisioterapeuta avaliou e acha que precisa da sua avaliação. Então, ela chega ali sem queixa. Mas na hora que eu coloco esse bebezinho para mamar, eu começo a ver um bebê que faz um monte de covinha para mamar, faz uma força para mamar, tensiona o pescoço, tensiona o ombrinho, fica nervoso, solta o peito toda hora, volta, fica brigando com o peito, engasga durante a mamada, encordena. Então, e a mãe não percebia. Ela achava que amamentar era desse jeito mesmo, que o bebê era muito ativo, muito agitado, né? Então, fica por isso mesmo. E aí a gente vai ver, às vezes tem uma baita de uma língua presa, ou uma disfunção oral, né? Uma dificuldade no movimento da boquinha na hora de mamar. Então, por isso que precisa ser investigado, né, Fabiano? Então, assim, a gente vê de tudo. Gente com muita queixa, gente com nenhuma queixa, mas muitas vezes esse bebê precisa ser avaliado, né? Com E, certeza, com certeza. pois Eu vi aí que muita gente colocou aí que é fono, né? Tem muita fono aí também. tem, Bacana demais, tem bacana demais. muitas Eu falo o fontes. seguinte, que se eu fosse fono, se eu fosse estivesse estudando fono, né? Se eu estivesse estudando fono, eu ia com certeza me especializar nessa área de infantil. Eu falo assim, porque eu acho que todas as áreas da fonoaudiologia são muito bacanas, né? São muito bacanas, assim, né? Dá um resultado. Igual meu filho tem 12 anos, eu já levei em várias fonos aqui, excelentes aqui da cidade. E assim, mas ele tem 12 anos de idade. Hoje ele tá melhorando a fala, mas assim, aquele ganho depois de 6 meses fazendo fono, melhora um pouquinho, né? Ele tem uma alteração neurológica. Então, assim, eu vejo em termos de quando é um bebezinho, a resposta rápida que dá, assim, é na mesma hora, a mãe já sai da sessão ali de fono falando assim, nossa, já tá mamando melhor, mesmo antes da cirurgia, né? Já tá mamando melhor. Olha só como esse bebê melhorou. Doutor, depois da sessão com a tia Karen, melhorou. E assim, eu acho que, e aí eu não sei essa parte, né? Pensando
pensando no lado, quem é fono aí, até mesmo no lado financeiro, as mães, né, elas fazem tudo pelo filho, né? Então, se tem um atendimento diferenciado, se ela pode pagar um atendimento diferenciado, mesmo ela tendo plano, ela vai pagar, né? É, Para uma coisa que vai ser resolvida mais rápido. É diferente de um quadro de fala, que às vezes a criança, igual eu falei do meu filho, anos e anos e anos, vão ficar ali, ou meses e meses e meses. Essa questão da língua vai fazer o diagnóstico, vai fazer algumas sessões, às vezes antes da cirurgia, algumas pós da cirurgia, e assim, alta, né? Dificilmente você segura um paciente meu mais depois da cirurgia mais que 2, 3 semanas. Muito difícil, né? Não é que você segura. Quando precisa, fica mais, né? Você rapidinho libera, já atende outro. Então a rotatividade é maior, o nível de consciência da mãe daquela melhora é muito grande, né? Então, assim, falando para as fonos aí especificamente, eu acho que é, um, é uma área assim para beber água limpa, porque é uma área que tem muito pouco profissional, profissional com qualidade, tem muito pouco profissional. E além de você se diferenciar no atendimento, você vai conseguir ter uma tranquilidade, talvez até financeira, de poder atender com mais calma o paciente. Essa questão de ficar atendendo com 5 minutos, infelizmente eu sei como é que é. Plano de saúde não se for, né, se a gente for quem paga, paga caro, né? O é, plano. O profissional que está ali atendendo do outro lado, se ele demorar mais que 5 minutos, é perigoso ele não conseguir pagar nenhum aluguel dele ali para poder atender. Então é terrível, né? Então, eu acho que pensando no lado da fonoaudiologia, as mães, elas naquele início ali, elas querem resolver todos os problemas do bebê, né? E tendo um profissional diferenciado, né, com um olhar para a mãe, isso é fundamental, né? Se eu pudesse, se eu fosse fono, eu faria com certeza uma especialização nessa área. Eu ia falar assim, tia Karen, me ajuda aqui, me ensina, ou pedir para você me ensinar, né? Aprender com quem já está no já está vamos dizer, não é uma guerra não, mas já está no campo de batalha, né? É muito melhor do que se aprender com quem está só na teoria, é, né? Quem está só na teoria ensina também, né? Mas é igual você aprender como emagrecer com um personal que está obeso. Ele pode te ensinar? Pode, mas não vai passar tanta credibilidade, né? Né? Provavelmente não. Igual, né, um pneumologista que fuma. Você fala, ó, tudo bem. Agora, uma pessoa que já está vivenciando ali a prática do dia a dia é a melhor coisa para aprender, né? E eu falo o seguinte, eu estou falando demais, né? não, Eu falo o seguinte, eu falo tá, demais. tá ótimo, Fabiano. Tá ótimo. Apesar de que eu comecei quando tudo era mato, tá? E quando eu comecei 19 anos atrás, o nosso campo de atuação era muito neonatologia. Era muito dentro de hospital mesmo, né? Em unidade neonatal e mal remunerada, de preferência. Mas era muito assim, passar no concurso para trabalhar no hospital, né? Um salário que não aumentava, não melhorava. Mas hoje em dia, né, a gente vê, eu vejo assim, a fonoaudiologia finalmente foi vista, né? E a gente finalmente entendeu o valor, né, dessa profissão. Então, e graças a Deus a gente está com mais pediatras que estão tendo essa visão interdisciplinar que você tem, né? Claro que ainda é um campo que a gente precisa muito batalhar, assim, né, para esse trabalho interdisciplinar, mas graças a Deus a gente tem muito pediatra atualizado, que já está enxergando a importância e está vendo que quando a gente trabalha junto, é melhor para o paciente, com toda certeza, para a família, né? E aí a gente não consegue fazer tudo sozinho, né? E esse atendimento, né, do teste da linguinha, das dificuldades de amamentação, é um atendimento interdisciplinar, né? Eu atendo daqui, eu te mando mensagem, eu falo, Fabiano, eu vi isso, 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 isso. Agora, isso aqui, preciso que você, né? Falei que precisa ver com você, né? Por exemplo, a mãe que não está conseguindo uma produção de leite adequada, o bebê está com dificuldade de sugar, complementar ou não complementar, né? Tudo isso são coisas que a gente precisa discutir em conjunto, né? O bebê tá desnutrido, tá desidratado, né? Tudo isso, às vezes eu vejo lá no meu consultório e tenho que te comunicar, né? Olha, o ganho de peso tá tanto, né? Então é uma coisa que eu também vou monitorando, vou te informando, e nisso o bebê vai melhorando mais rápido, né? Então a gente vai juntos ajustando aí
para que esse bebê possa se alimentar adequadamente, que isso é muito importante, né? Nessa fase dos primeiros 1000 dias, então, né? Fase de desenvolvimento, tá o boom do desenvolvimento do neném, né? A gente não pode deixar passar, né, Fabiano? A gente não Bacana. pode É isso romantizar, mesmo. ganhar peso, né? Período mais importante do desenvolvimento com impactos por toda a infância, adolescência e vida adulta, né? É o período mais importante. Eu falo muito isso no meu Instagram, né? Que não tem, né, não tem nenhum estudo que mostre o contrário. Todos mostram que tudo que acontece na gestação, os primeiros 2 anos, é fundamental, né? Inclusive o aleitamento materno, ele é dos pilares aí para que o bebê tenha plena saúde. Lógico, tem bebês que têm plena saúde também sem aleitamento materno. Mas esse olhar da fonoaudiologia, esse olhar, né, quem dera que todo paciente meu que nascesse passasse com uma fono, mesmo que eu não tivesse sinal de alerta, né? Ia ser fantástico isso, né? E quem sabe um dia a gente chega lá. E eu até procurei aqui uma caneta aqui para rabiscar aqui, mas eu não consegui achar. Mas, ó, isso aí eu vou falar uma coisa para as fonoaudiólogos. Esse é um olhar que eu tenho desses 19 anos de pediatria, coisa que eu visualizo para frente que vai acontecer, né? Isso para tudo, todos os profissionais, né, da área de saúde, mas quem se diferencia sempre tem mercado, sempre tem paciente buscando, né? Você consegue atender menos pessoas né, com o mesmo ganho financeiro. E quando se fala de atendimento de um bebezinho, você não vai poder ter um atendimento rápido. Você tem que ter um atendimento com um olhar para a mãe, um olhar para a família, saber as intenções da mamãe ali e examinar o bebê, acolher, e isso vai fazer toda a diferença. E é um paciente que você vai ter acesso a ele e vai acolher, resolver o problema rapidamente e vai conseguir, né, encaminhar para, igual você vai entrevistar vai conversar com a Luísa Tancredo, vai encaminhar para o odontopediatra para fazer a cirurgia e vai acompanhar no pós-operatório até a alta. E assim, é um paciente que é muito prazeroso para a fono, porque você consegue solucionar o problema rápido, né? Você não vai ficar com ele agarrado muito tempo. E consegue se diferenciar até financeiramente, porque você dando algo diferenciado, você se diferencia, a mãe quer buscar por você. Existe uma pirâmide que eu queria desenhar, né? Uma pirâmide assim, de mamães de bebês. Tá tudo aqui na pirâmide. Vamos pôr um iceberg. A pontinha daquele iceberg são as mães que sabem que precisa de uma fonoaudióloga. Porque acha que o neném tem língua presa, ou porque percebeu ali um sinal de alerta que viu no Instagram do Fabiano ou de alguém que o menino está engasgando muito, pode ser isso, ou que o pediatra ali com um olhar diferenciado falou para ir, ou porque ela quis ir de qualquer maneira. É a ponta da iceberg. Agora tem aquela base gigante ali de milhões e milhões de pessoas que deveriam ir no fono e que não buscam porque não tem informação. E aí não tem informação porque às vezes o pediatra não tem esse olhar ainda, mas esse olhar está se ampliando também para os pediatras e está se ampliando também para as mães, as próprias mães buscando pelo conhecimento. Então eu acho que é uma área da fonoaudiologia, isso eu analisando por fora, não sou especialista, mas como eu lido com o bebê, é uma área que assim tá faltando profissional e mesmo que daqui a 2 anos tenha 100 vezes mais profissional que eu tenho, vai ter 100 vezes mais paciente, porque vai só aumentar essa consciência, essa necessidade. Exatamente. Então, é um mercado, é uma área infinita, porque é uma área que só tende a crescer. Não existe limite. Assim, nossa, já tem um profissional aqui na minha cidade. Se tem um, ter dois, ter três, ter 10, vai ser melhor ter 10, porque aqueles 10 vão criar mais consciência nas mães que não têm consciência de que tem que buscar, né? Vão criar mais consciência naqueles pediatras que tem que orientar, encaminhar. E aí é esse trabalho que vai só aumentando. E assim, profissionais bons aqui não tem. É você, né? A Lu, ela faz parte também aí das 3 dedinhos aqui. E assim, é muito difícil você conseguir. E mesmo a pessoa pagando, o que eu vejo. Eu não sei se nessa semana aí você vai lançar algum curso, alguma coisa, mas se você não lançar, eu acho que você tem que fazer alguma coisa, porque Eu aqui na tô. região, o que tem de fono precisando e querendo, talvez, e não tem aonde. Vou buscar na internet. Tem um curso de amamentação lá não sei aonde. Beleza, vai lá. Mas alguém que tem um olhar igual você tem, que tem essa empatia com o paciente, vai ensinar para fono, não só a parte técnica, mas a parte
de empatia ali, e isso não tem preço. Se você vai abrir alguma coisa e se puder entrar pediatra, eu quero entrar. Claro. Pode ser R$ 10.000 que eu pago, porque não Bom, é para deixar de encaminhar para o fono, porque assim, vale a pena aprender. Quanto mais a gente aprende, e abre a cabeça da gente e abre a possibilidade de você ajudar mais as pessoas, né? Então, se você não pensou nisso aí, pode fazer algo porque quem não é, se você abrir oportunidade e quem não entrar vai arrepender, porque eu é fantástico. Você é fantástico. pensei, bem coisa boa aí. Bom, então estou meio que prevendo. É, exatamente, mas obrigada por isso, obrigada por estar esclarecendo isso, né? É super importante ver a sua visão de pediatra, né? Eu tenho te falado isso, né? Todas as vezes, né? A gente já conversa há tanto tempo, já troca ideia há tanto tempo, e a gente vê assim, que quanto um profissional que faz um bom trabalho, ele vai propagando isso para frente, né? Então, assim, o que que eu preciso? Eu preciso que fonos façam um bom trabalho, né? Que quanto mais fonos fizerem um bom trabalho, né? Isso vai repercutindo, gente, porque paciente para atender nasce bebê todo dia, né? Nasce bebê todo dia. O importante é que a gente goste de atender esse público e que a gente saiba, que a gente tenha domínio. Não pega para atender sem domínio. Se não tem domínio, vamos estudar, vamos fazer curso, vamos estudar, né? E vamos adquirir domínio para lidar com isso, porque é muita É, responsabilidade, né? E não, é fantástico. E eu atendo muitas mães que moram em outros países, né? Muitos, né? E aí, assim, pelo ritmo lá do que a mãe fala e tal, ela manda vídeo da nem chora falando, tem que ser fono. Ah, doutor, aqui nos Estados Unidos não acha. Ah, aqui. E assim, pessoas que têm condições financeiras, assim, de pagar o que for preciso, não acha em outros países, né? Então, assim, o leque de possibilidades para fono é muito grande. Já atendeu online. Ah, mas vai atender, fazer o teste da urina? Dá para fazer, né? Já atendeu pacientes meus, né? É fantástico isso, porque você não vai conseguir pegar no paciente, mas você vai pedir à mãe, ó, peraí, põe pra mamar, deixa eu ver, né? Levanta a linguinha, faz isso, faz aquilo. Você consegue ajudar a mãe muito mais do que aquela fono que tá lá nos Estados Unidos. E, infelizmente, né? Não era para precisar disso. Era para poder a mãe lá ter todo lugar do mundo. Mas, ó, eu tenho muita mãe que faz parte do meu curso, que era da Irlanda, Estados Unidos, Portugal, vários países, Inglaterra. Agora tem uma de Roma, que mora em Roma, que passa, para mim tem, pelo que ela descreveu para mim, tem também, assim, é um leque de possibilidades de pessoas que vão, não é só no seu, você pode morar na cidade de 100, 100 habitantes, nem sei se tem essa pessoa, na cidade aqui perto, em Bugre, eu atendi no Bugre, 3.000 habitantes. Se pegar a internet, você pode ter infinitos clientes ali, se você quiser, é, né? As mães que moram em outros países, elas estão desamparadas de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Não exato. consegue, né? Você pode estar num país excelente que não consegue atendimento igual aqui. A gente reclama às vezes daqui do Brasil, mas aqui você consegue ter acesso ao pediatra, né? Vai no posto de saúde, vai no pronto-socorro, vai no fono. Lá não consegue. Você pode querer pagar que não vai, né? Não É. consegue. Tem exceções em alguns lugares, mas não vai. Então, assim, o leque de possibilidades para A uma gente fono consegue é muito grande. orientar essa mãe online, né? A gente consegue orientar, a gente consegue avaliar, a gente consegue orientar a mamada, a gente consegue orientar no pós-cirúrgico. É, é, existe mesmo a possibilidade de atuação, né? A internet, né? Eu acho que depois da pandemia, né, Fabiana? A gente descobriu isso na pandemia, na verdade, que a gente podia fazer mais, né? E hoje em dia é isso, mas tem que se especializar, né? E vai ter spoiler na última live dessa semana sobre isso, sobre curso, sobre algo que eu quero oferecer para mudar aí a forma de atuação dos fonoaudiólogos que gostam e têm vocação de atender bebês. Bom, Mas olha, fantástico. é, o, nossa, o papo tá super bom e tá tipo, passando muito rápido. E como tem muita pergunta aqui, vamos ver se a gente consegue responder algumas. Ai, a Tati falando, a fotologia finalmente chegou. É isso, realmente, chegou mesmo. Agora a gente consegue mostrar nosso valor e graças a Deus a gente tem profissionais que nos apoiam, como o doutor Fabiano também, né? Vamos ver aqui, ó.
quando a pega do bebê está errada, é necessário que machuqueie os seios? Carolina está perguntando. Está errado? É necessário? É necessário fonoaudiólogo? Sim, né? A gente avalia a pega, a gente corrige pega, é isso? É isso que está perguntando, Caroline? Não sei se eu entendi a pergunta. Principalmente quando passa daquela primeira, segunda semana ali, né? Exato. Tem alguma coisa acontecendo. Pode ser simples ajuste na pega, mas pode ser uma língua presa, um torcicolo, alguma outra coisa, né? Que vocês conseguem avaliar. Exatamente. Nos primeiros dias, às vezes na primeira vez que o bebê pega o seio, já machuca a mãe, né? Mas às vezes é um ajuste de pega, né? Mas muitas vezes essa mãe não tem ali o amparo de um profissional especializado em amamentação ali na maternidade mesmo, né? Para ajudar a corrigir essa pega. E esse bebê vai só machucando a mãe cada vez mais, né? Então, por isso é importante procurar um profissional especializado, né? Com certeza. Consulta marcada com a fono. Deixa eu ver, tem mais gente falando coisa aqui. Que especialidade é que faz a cirurgia da linguinha presa? Aí é o odontopediatra, na grande maioria das vezes. O otorrino também, né? Tem otorrinos que fazem. Mas o profissional que mais estuda, né, sobre cirurgia da linguinha e que mais realiza, mais tem domínio para realizar no bebê é o odontopediatra. Mas tem muito. Eu tenho uma observação também sobre isso. Você vai entrevistar aí essa semana a Luísa, né? Que dia vai ser? Na quarta-feira. Pois é, a Luísa não perca. A Luísa é referência aqui também na região Isso. em cirurgia, né? Ela faz a cirurgia. Mas é outra coisa. Tem língua presa? Tem. Fez o diagnóstico. Não adianta ir em qualquer fono. Tem que ser na fono especializada. E não adianta ir em qualquer odontopediatra, qualquer otorrino, porque não é só um piquezinho, né? A Luísa vai falar isso lá. Não é essa história de que é um piquezinho. Já teve vários pacientes. Ah, doutor, fez um piquezinho, quando vai ver, não adiantou nada. Não, levou o bebê a estresse sem necessidade nenhuma, porque não foi feito. Ah, deu um piquezinho que nem sangrou, nem doeu. Não tem lógica. Cortou só a epiderme. Então, assim, é uma cirurgia, então tem que deixar claro. E tem que ser um profissional que tem experiência também. Não é simplesmente chegar lá e fazer, né? Senão vai dar lesão no neném sem nenhum benefício, né? Exatamente, isso mesmo. Isso é super importante, gente. Tem que ser um profissional muito capacitado, experiente para fazer a cirurgia da linguinha, né? De um modo geral, é um procedimento simples, rápido, né? Mas ele tem que ser bem feito, muito bem feito, né? Para um profissional que tenha técnica para fazer de forma segura com o seu bebê e que realmente tire o freio, né? Quando a gente faz, né? Isso aí a gente vai aprofundar na outra live, mas quando a gente faz a cirurgia, a gente tem que deixar o bebê, depois que termina, que tira o freio, tem que ficar uma ferida em formato de losango, tá? Então, muitos profissionais fazem só um piquezinho, tira só faz isso aqui com a tesoura, mas nem tira a membraninha, e aí continua presa. Cola de novo, cola de novo. Ou cola de novo, não, nem abre, né? Tem uma pergunta aqui, ó. O bebê tem língua presa. Aqui, ó. Cadê aqui? Foi a Thaís colocou aqui, bebê de 2 meses tem língua presa e vomita muito. Pode ser por isso? Thaís, então já tem um diagnóstico de língua presa, né? Então, assim, o bebê que tem língua presa, ele pode engolir mais ar. Isso pode aumentar as regurgitações, sim, tá? Mas tem bebê que regurgita e não tem língua presa. Não dá para falar que é isso, mas isso aumentaria a chance, sim, principalmente se está engolindo muito ar e fica empazinado, e às vezes regurgita mais, né? Exatamente. Isso pode acontecer, né? O dorso da língua, quando a linguinha está presa, muitas vezes essa linguinha não sobe para fazer a deglutição adequadamente, né? E aí esse bebê pode ter engasgo e ele pode regurgitar muito, porque o freio da língua pode posicionar mal todo esse arcabouço aqui para a deglutição, né? E aí nisso pode prejudicar a descida do leite, né, pelo esôfago. E aí esse bebê pode regurgitar mais em alguns casos, ou pode engolir muito ar, né, na hora da mamada, e aí ele vai arrotar, né, e vem o leitinho junto. Isso pode acontecer, né? Por isso tem que investigar direitinho. Tem outros motivos, né, Fabiano? Mas a gente precisa investigar
Como que Tem muito bebezinho que eu atendo e que depois descobre que tem língua presa e que regurgitava muito. E chorava, interrompia mamada e chorava. Ah, isso deve ser queimação. Às vezes estava tomando omeprazol, tomando um monte de remédio e quando a gente vai ver, tinha a língua presa, né? É irritabilidade também, né? Você falou aí. É o bebê que é irritado. Eu falo que não existe. Até tem aqueles, né? Acho que é aquela psicóloga lá, Tracy, né? Fala dos tipos de... Não é personalidade, não. Ela chama lá de um nome. Bebê anjo, bebê livre do texto, bebê isso, bebê aquilo. Concordo com todos, só não concordo com irritado. Não existe um bebê irritado. Se o bebê está irritado, tem uma causa. Ele está irritado, ele não é irritado. Não tem um bebê que chora o tempo todo. Tem uma causa. O bebê ele é tem uma irritado causa. normal. Tem uma Tem. causa. Né? Não é porque puxou. Teve um que falou assim, doutor, ele puxou avô. Ele é bravo igual avô, chora o tempo todo. Eu falei, não é possível, não tem lógica. Ou tá chorando, ou tá dormindo, ou tá mamando. Tá? Acorda e começa a chorar. Tem uma coisa, e sempre tem, né? Não tô falando que é língua presa, é uma das coisas, porque não consegue mamar direito, aí não consegue dormir, privação de sono, aí uma queimação, alergia à proteína do leite de vaca, uma série de coisas. Então, um bebê irritado, seu bebê é irritado, busca ajuda, porque não é normal. Exatamente. Ó, a Tainara colocou aqui, ó, os enfermeiros das UBS e pediatras não encaminham, me dá um nervo, chega a doer vendo eles falarem que tá tudo certo e a língua presa lá. Pois é, gente, por isso que assim, ó, diante de dúvida, o ideal, procure avaliação do profissional especializado, tá? Não fica com a dúvida. Mãe sempre tem aquela pulguinha atrás da orelha, corre atrás da avaliação adequada, não é, Fabiano? Com Diante de uma, certeza. né? Não É. pode E, deixar e passar. eu não sei se essa Tainara que falou, se ela é fono, né? Talvez ela tá chateada porque não recebe os encaminhamentos, né? Mas acontece as duas coisas, né? As mães às vezes passam por profissionais e tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. E a gente vê que não tá, né? Eu até tenho um quadro no meu Instagram que eu falo, doutor normal, tá tudo normal. Tudo normal, não ganha peso, é normal. E tem aquelas fonos que às vezes ficam chateados com isso. Mas aí cabe a gente, profissional de saúde, divulgar a importância disso, né? E, Criar um Instagram igual você tem Instagram, não só para divulgar o seu trabalho, mas para levar a informação para as mães entenderem o que é normal, o que não é normal. Que é falar, não, isso aqui eu vi que não é normal. Mesmo que o pediatra fale que está normal, mesmo que a fonoaudióloga lá que atendeu nem falou que está normal, você sabe que não está. Aí ela vai buscar por outra informação. Então, a mãe, hoje em dia, as mães têm buscado por informação. Então, a gente que é profissional de saúde, a gente não pode ter medo de levar a informação, ter receio, achar que isso, achar aquilo, é levar, porque aí a gente vai estar não só ajudando as mães e, consequentemente, fazendo com que as mães busquem o profissional também. Né? exatamente, exatamente. Ó, teve uma mãe que perguntou aqui de tapete branco. Meu filho tem tapete branco na língua, né? Quem não sabe, tapete branco é quando a linguinha fica branquinha, né? De leite. E perguntando se pode ser a língua presa. Pode ser, né? Sabia? Como também Uhum. pode, mas é um dos sinais, tá? É um dos sinais que a gente precisa observar, ficar esse leitinho. Por quê? A língua, o posicionamento certo da língua no repouso é lá no céu da boca, né? Ela fica acopladinha no céu da boca. E é isso que faz a autolimpeza da língua, né? Essa língua encostadinha lá no céu da boca. Se essa língua não tá encostando, se ela tá baixa, por um freio curto, por uma disfunção, por alguma questão, por uma respiração oral, que seja, essa língua vai ficar sempre sujinha, né? Pode ser. Importante a gente saber que nenhum sinal sozinho indica, né, que seja língua presa. Por isso a importância da avaliação, né? É isso mesmo. Outra coisa, meu calinho, né? Nem tem calinho aqui no lábio, um calinho que não está melhorando. É uma coisa que tem que pensar num alerta também, né? Exatamente, porque se o bebê não está usando a linguinha corretamente, ele pode prensar o peito com os lábios, né? Ele pode abocanhar com o lábio, prensar o lábio no peito, fazer um atrito desnecessário ali e pode provocar calinho, tá? Não é que todo mundo que tenha calinho tem a língua presa, mas é um sinal a se observar, né, Fabiana? Outra Verdade. coisa também, dormir sempre com a boquinha aberta, a linguinha sempre baixa, né? Então, se a linguinha não tá lá no céu da boca, suspeite. Verdade, tia Mais Karen. alguma pergunta aí, Fabiana? O que você acha importante? Aqui uma bebê. Tem muitas perguntas importantes, muitas. Ah, não, tem. Dá para ficar a noite toda aqui, né? A noite toda, gente. Vou ver aqui. Tem mais alguma importante? Deixa eu ver só mais uma aqui.
fazendo vômito, consulta com ganhei a oportunidade de consultar. Ei, Carol, foi mesmo. Eu acho que é isso, né, Fabiana? Acho que das perguntas sobre o nosso tema aqui, hoje em dia, ai meu Deus, ganhou essa oportunidade. Peraí, foi. O que vocês indicam para dificuldade de evacuar? E aí é com a doutora Fabiana. Na Investigar. dificuldade 4T, né? Se porque pode ser realmente um problema ou não, né? O nenenzinho que mama peito, por exemplo, ele pode ficar até uns 7 dias, 10 dias sem evacuar, desde que seja bonzinho. Se ele não pode estar incomodado, né? Se estiver incomodado, chorando, aí tem alguma coisa. Ou cocô duro também, né? Não deixar o neném ficar suando muito, perde líquido pela pele, o organismo busca líquido no cocô lá, para fica mais seco. Amamentar, né? Ver o ganho de peso, né? No momento da mamada tem que ter a pega boa para que extraia todo o leite que precisa. E fazer atividade física, colocar o bebê no tatame, no tummy time, fazer massaginho, fazer bicicletinha. Mas ficar uns dias sem fazer cocô, tá tudo bem. Agora, se tiver bolinha de cabritinho, ou tiver cocô duro, grosso demais, ou nem chorando, aí tem que ver o motivo, né? E sempre tem um motivo também. Exatamente. Bom, Né? gente, muitas perguntas aqui, né? Mas muitas em relação aos sintomas que a gente explicou mais ou menos aqui, né? A gente explicou grande parte, na verdade, né? Assim, de vômito, de engasgo, tudo isso pode ser sinal de língua presa, sim, mas pode ser outra coisa, por isso a importância da avaliação bem detalhada, né? A gente não pode generalizar, não pode dizer que tudo é língua presa, né? Mas a gente precisa avaliar com calma, né, doutor? Então, é por isso que é importante ter o seu pediatra de referência, sempre marcar as consultas regularmente com o pediatra e consultar com uma fono também, especializada no atendimento de bebês, para poder tirar todas essas dúvidas que ficam aí na cabecinha e você com medo de procurar ajuda, né? Então, é importante a gente buscar ajuda certinho, Isso mesmo. né? E as fonos aí sempre tem um olhar, né, para o bebê e especializar nessa área e não simplesmente especializar com quem realmente entende, né? E não simplesmente fazer um teste da linguinha, é muito mais do que isso, né? É um olhar para a família aí e eu não sei se é porque eu sou suspeito para falar, né? Eu sou apaixonado com cuidar de criança, com a pediatria, né? Todo mundo que pergunta, não sei que curso que eu falo, faço pediatria. E eu acho que os cursos que tem a ver com a pediatria aí, né? Fono, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta infantil, psicólogo infantil, tudo, nossa, assim, é fantástico, né? Eu vejo a fono, então, eu acho que se eu falasse assim, você tem que começar de novo a faculdade, o que você faria? Vestibular. Não, tem que ser, não pode ser pediatria? Não, não pode, tem que ser outra coisa. Eu acho que eu faria fono, que é uma área que eu acho bacana. Faria fono e especializaria em bebezinho, porque eu acho que é fantástica essa parte aí. E aí as fonos que estão assistindo aí, ó, nós não combinamos nada disso, eu tô falando aqui, como você falou aí da questão do curso. Ó, sinceramente, se vocês têm vontade de seguir nessa área aí, essa pessoa que está na sua frente aí, que é a tia Karen, é a melhor. Né? Não tenho dúvida, busquem por ela, busquem pela informação com ela e sigam ela aí. A gente tem que sempre se espelhar nas pessoas, né? Quando eu comecei a fazer pediatria, né, formar, eu me espelhava, né, até hoje eu me espelho em outros profissionais. A gente tem que, não é que é porque a gente vai copiar a pessoa, copiar e colar, né, mas a gente vai se espelhar na pessoa para a gente tentar ser igual, ou às vezes até melhor do que a pessoa, né? Às vezes o aluno supera o professor e tá tudo certo também, né? Mas assim, você tá de parabéns aí, cara, com esse trabalho seu aí, que tá, né, só começando agora aí nas redes sociais, aí você já tem uma experiência aí gigantesca, um nome que muito grande, uma referência, é referência aqui, né, na região. E agora vai ser referência também mundial aí, com certeza. E quem é fono aí, não se, né, se a Karen abrir alguma oportunidade aí, entra de cabeça, né, não pensa duas vezes, porque realmente é o diferencial na vida de vocês aí, profissionais aí, poder levar, fazer o que a Karen faz aí, vocês vão estar ajudando muitas famílias, muitas mães, e também ajudando vocês mesmos, né, a ter algo diferenciado aí no trabalho. Ai, muito, muito, muito obrigada, Fabiano. Realmente a gente não combinou nada disso. Muito obrigada pela curiosidade da sua fala, por estar aí passando tantas informações sobre a visão da pediatria, né, em relação ao nosso trabalho. Feliz e quero muito te agradecer,
imensamente pela sua participação e a participação de todas essas pessoas, profissionais, fonoaudiólogas, mamães, papais, vovós, todo mundo que participou aqui da live. Agradecer imensamente, foi um prazer essa noite. Queria ficar mais, passou muito rápido, mas te agradeço muito, tá? Pela sua disponibilidade e continuamos juntos aí. Muito, muito, muito obrigada. Avisar que teremos surpresas na quarta-feira, último dia das lives. Vamos ter surpresas, sim, sobre cursos, sobre serviços aí que eu vou oferecer, né, com muito carinho para os fonoaudiólogos. E nos vemos até lá, né, todos esses dias. Peço que continuem assistindo, né, as próximas lives dos outros dias e que continuem seguindo o Dr. Fabiano Tebas, sempre maravilhoso. Muito grata pela generosidade. Você ajuda o nosso trabalho a crescer, a ganhar sentido e a ser divulgado para mais pessoas, viu, Fabiano? Você é incrível no seu trabalho. Eu te desejo muito, muito sucesso em tudo aí, todos os seus projetos, que só tem sucesso, né? Todo mundo só elogia, fala, gente, eu pagaria até mais pelo curso do Fabiano. Bom que Não, é. obrigado. Obrigado aí. Ó, eu que agradeço aí pela oportunidade de estar falando com você aqui, que sempre é muito engrandece muito aí a gente falar para as suas seguidoras aí também, e, né, para as outras fonas aí, que é uma área muito bacana aí, que só tende a crescer. Muito obrigado mesmo. E Deus abençoe você, todo mundo que assistiu, que vai assistir a live. Não sei se você vai deixar salvo aí. Vai deixar, né? Vou deixar salva, com certeza. Beleza, ó. Beijão, tudo de bom. Beijo, Dá um obrigada. abraço aí. Beijinho nos seus meninos. Para Com todo mundo. Deus. Obrigada, com Deus.